Oi, muito bom dia. Eu sou a Larissa, da turma 121, e eu tô aqui para falar um pouquinho a respeito da ficha 8 do aprofundamento de debates filosóficos. O título dessa ficha é Constituições Brasileiras, mas primeiro eu preciso conceituar o que é uma Constituição. Uma Constituição é um conjunto de normativas, de leis, que podem tanto estar escritas quanto serem fundamentadas em costumes, como é a diferença, por exemplo, entre os Estados Unidos, que tem as leis, e o Reino Unido, que tem mais esse conjunto de regras, que não necessariamente são pautadas da mesma maneira. Há dois tipos de jeito que dá para fazer uma constituição, e são a sintética e a analítica. A sintética, ela é como se tu desse um conceito para uma pessoa, uma frase abrangente, que tu pode especificar, pode haver vírgulas, detalhes, que se tu for uma pessoa que joga com o regulamento embaixo do braço, tu consegue burlar. E há também a analítica. E a analítica, ela considera vírgula por vírgula, ponto por ponto, todos os entrelinhas, ela vai citando todos os casos e o que fazer e o que não pode, bem direitinho, bem explicado. Mas ainda assim há margem para várias pessoas pensarem diferente a respeito da democracia. E há vários filósofos que têm diferentes interpretações sobre como deveria ser feita uma constituição para regir um país. Há, por exemplo, um filósofo que diz que a Constituição deveria ser feita baseada nos aspectos sociológicos de um país, baseado na ética que os habitantes desse país já seguem, que pode ter vindo tanto de uma cultura quanto de uma herança de colonização que eles têm, da religião que é mais popular pelo lugar. Mas, enfim, esse filósofo ele defende que a lei tem que ser baseada no que já é o povo. Só tem que pegar o que já é mais ou menos e escrever lá para deixar tudo certinho. Há outros aspectos que diz, há outro filósofo que ele fala sobre o aspecto político, que a Constituição tem que ser escrita com base em uma visão política, para que o líder, o chefe de Estado, seja de qual modelo for essa Constituição, tenha mais o livre-arbítrio para poder tomar as decisões de maneira que ele acha que influencie melhor a política do país. Deixa ele mais à vontade para atender às necessidades políticas do país, e menos sociológicas, menos de outras formas. E por fim, a última é a jurídica. A democracia jurídica, ela é uma democracia mais baseada no direito. O que está ali escrito é o que vocês podem e o que vocês não podem fazer, o que vocês têm ou não têm direito. E agora a gente vai para os tipos de democracia que tem no Brasil, que já tiveram, né? Porque nós já passamos por várias constituições. A primeira constituição é a Constituição de 1824, quando é proclamada a independência. Eles fazem essa constituição meio que quase que às pressas, foram 2 anos, e eles escrevem de um jeito que eles tinham que estabelecer como é que ia funcionar o Brasil como país. E eles fundamentaram a criação do poder executivo, legislativo e judiciário, o direito ao voto, mas ainda assim uma coisa bem restrita, só para pessoas alfabetizadas, homens, uma coisa mais elitista, porque tinha que ter alguns pré-requisitos a cumprir para poder votar, e era com base em renda, né? Uma coisa mais elitista. E essa Constituição acabou não sendo vigente por tanto tempo assim, ela acabou em 1891, quando veio ser proclamada a República, o Brasil República. E eles precisaram mudar toda a Constituição, porque agora ia parar de ser poder concentrado, ia parar de ser monarquia. Agora, na Constituição de 1891, as novas coisas que aconteciam, que foram mudadas, foi que, por exemplo, o poder moderador, que era o rei antigamente, não tem mais. E permitiu uma ampliação do Estado Democrático de Direito, mesmo que ainda não permitisse o voto feminino e camadas mais pobres da sociedade. Ainda foi o sufrágio mais liberal, mas não tanto. Então, depois disso, em 1937, nós temos uma outra Constituição que veio depois da implantação do Estado Novo, ainda com Getúlio Vargas. E essa nova Constituição, ela trouxe a suspensão dos poderes legislativo e judiciário, a implantação da pena de morte, a suspensão dos direitos da imprensa e partidários, e também trouxe o fim do voto. Ele foi uma grande queda para a República que era o Brasil. Ele teve a restrição
ao Congresso Nacional, suspensão da imunidade parlamentar e prisão e exílio dos opositores do governo. E a eleição indireta para presidente da República. A eleição passou a ser indireta. A eleição. Depois da Constituição de 1937, nós fomos ter outra em 1946, com o final do Estado Novo, onde todas as medidas que tinham sido estabelecidas ali foram suspensas, para que a gente voltasse a uma democracia numa forma mais natural, uma forma que se parecesse mais, que se assemelhasse mais a uma democracia. As normas foram restabelecimento dos direitos individuais, fim da censura, fim da pena de morte, retorno da independência do Executivo, Legislativo e Judiciário, retorno da autonomia de estados e municípios, pluralidade partidária, direito à greve. Mas isso tudo veio cair por terra de novo com a Constituição de 1967. Essa Constituição veio depois do começo da ditadura militar. Junto com essa Constituição veio as eleições indiretas novamente. E veio a implantação dos AI-5, dos 5 AIs, que é os atos institucionais. Veio a suspensão do habeas corpus, veio a censura, veio a repressão e o exílio de pessoas que eram opositoras ao governo. Voltou basicamente o que era a Constituição de 37, só que com mais força e mais repressão, uma vez que esse era um regime militar e militares têm a tendência a maior rigidez. E depois, com o final da ditadura militar, depois do final, foi estabelecida uma nova Constituição, a Constituição de 1988, que marca o final da ditadura militar e o início da Constituição que vive nosso país até hoje. As normas fundamentais são a instituição de eleições em 2 turnos para presidente, governador e prefeito, liberdade sindical, direito à greve, aumento da licença maternidade, e considerações como a Constituição Cidadã, que é a Constituição mais democrática que o nosso país já teve. E é isso. Agora eu vou falar a respeito da ficha 8 do aprofundamento de história, tecnologia, trabalho e dilemas éticos. Dilemas éticos foram coisas que sempre existiram. Sempre houveram debates sobre o que era certo e sobre o que era errado, sobre o que era bom e sobre o que era mal, sobre o que devia ou não ser feito. E isso há até hoje. Só que com o passar do tempo isso foi ficando um pouco mais complicado do que parecia. Porque são as pessoas que fazem esses dilemas? São, por exemplo, filósofos, são cidadãos comuns, são parlamentares, políticos. Os mais diversos tipos de pessoa têm feito esse tipo de debate a respeito de várias coisas, como, por exemplo, o que os cidadãos podem ou não fazer, o que a gente deve esperar, o que conseguir às custas de quê? O que vale a pena, o que não vale. E essas coisas são sempre muito debatidas. Só que com o avanço da tecnologia, o avanço acelerado da tecnologia, isso deixou esses debates um pouco mais complicados, uma vez que a tecnologia infringe qualquer limite já debatido. E os cientistas querem avançar e avançar e avançar, e as pessoas querem parar isso, porque eles ainda não delimitaram quais são os limites da tecnologia, o que pode e o que não pode. Isso é algo que precisa de tempo para ser estudado. Só que os cientistas não querem parar. Então surgiu um pensamento utópico entre algumas pessoas, que é a tecnocracia. A ideia de quem devia debater, quem devia tomar essas decisões são os técnicos, as pessoas que estudam ciência, as pessoas que têm opinião sobre especificamente isso, os especialistas. Mas esse é um conceito bem utópico, porque bota na mão de poucas pessoas com interesses bem específicos decisões muito importantes a respeito de toda uma sociedade. Porque quanto mais avança a tecnologia, há pessoas que acreditam que as máquinas já estão superando os humanos. A inteligência artificial, por exemplo. E a inteligência artificial avança cada vez mais rápido e pode chegar ao ponto em que nós não possamos pará-las. E os cientistas provavelmente não saberiam tomar decisões nessa utópica tecnocracia em favor da sociedade, em favor de, para aí, vamos esperar, vamos ver como é que tá indo. Eles são sempre a favor da descoberta, sempre a favor do novo, sempre a favor da evolução. Então é por isso que isso pode acabar não dando certo. E os dilemas éticos vão se aumentar, se intensificar. E é isso que fala a respeito da ficha 8, reconfigurações da sociedade e do espaço conforme avança a tecnologia.